E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, tá? A gente estava fazendo aula de citação. Hoje eu vou falar todas as citações, tá ok? Bacana? Vamos lá, pessoal. Eu vou estar chegando mais próximo para a gente poder falar. Bom, como fazer citação e os tipos de citações, tá ok? Então hoje nós vamos falar tudo. Vocês já estão dando uma treinada boa? Citação direta, que é a mais chatinha, tá? De resto, é só mesmo técnica que vocês vão entender bem. Vamos lá. Bom, citação, né? Tá na NBR 10.520 de agosto de 2002. Então tem um tempinho, tem quase 20 anos que elas foram feitas. Definição: é uma menção no texto de informação extraída de outra fonte, revista, livro, internet, CD-ROM, disquete, fita de vídeo, etc. Você pode citar tudo, eu já falei isso para vocês. Está até na apostila de citação que eu havia já pedido para vocês comprarem. Para esclarecer, ilustrar ou sustentar o assunto apresentado. Citação serve para a gente embasar. Lembra a aula de fichamento que a gente foi fazer lá no quadro? E aí nós começamos a fazer, e quando a gente tinha uma ideia ali, a gente embasava com a citação para dar um suporte e para mostrar que a gente está entendido daquilo ali, tá bom? Bom, desenvolvimento, corpo do texto. Citações. Tem a citação indireta, né? Citação indireta, que nós vamos falar hoje, vocês não sabem ainda. Expressão do pensamento de outra pessoa com nossas próprias palavras. Essa eu não vou copiar, ela é indireta. Mas eu vou pegar a ideia do cara e colocar. Ela não é minha. Eu tenho que falar de quem é. A citação direta, que nós já falamos, a gente vai passar por cima dela aqui hoje, tá? A citação direta, tá bom? E aí, nós vamos passar por ela bem rápido. E a citação da citação. Essa eu só vou falar, pessoal. Não estou afim muito que vocês façam, não. Ela tem um colega meu de metodologia até briga comigo. Falou assim: como é que você ensina isso para os seus alunos? Né, vou estar falando aqui, mas é porque está lá na grade. Mas não se faz citação de citação. Mas eu vou te explicar um pouco dela. Lembrete: o nome do autor deve ser escrito em letra minúscula quando apresentado no próprio texto. Isso aí a gente vai prestar atenção. E com letra maiúscula quando apresentado dentro dos parênteses. Então, quando você coloca a citação antes, né, a referência antes, né, você coloca o quê? A indicação de referência antes, você coloca então com letra minúscula anteriormente. Quando você coloca no final, aí você coloca com letra maiúscula. Mas a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Vamos lá, galera. Vamos prestar atenção aqui para ver se a gente continua. Beleza? Bom, pessoal, vamos rapidão. Citação direta, vocês já estão cansados, a gente até treinou ela, né? Citação direta é a transcrição literal. O que é literal? Com os erros de português, com tudo que tiver lá. Não importa, é só você transcrever, tá bom? De um texto ou parte dele, observando-se a grafia, pontuação, uso de minúsculas e idioma. Põe tudo. Usando somente quando absolutamente necessário e essencial. Então você só usa quando é absolutamente necessário e essencial. As citações diretas podem ser breves ou longas. Citação direta breve, né, que a gente chama de curta. Texto com até 3 linhas. Isso aí a gente já falou. Deve integrar o texto, deve estar contido entre aspas duplas. E a gente já falou sobre isso, explicamos na aula passada. Exemplo. Quem sabe a felicidade seja uma medida que resume em geral o significado pessoal da vida e o lugar que o indivíduo ocupa nela. GL, 1999, página 235. É uma citação direta curta. Citação diretas longas. Texto com mais de 3 linhas. Tá? Aí é sem aspas, pessoal. Antes de 2002 é que era com aspa. Isso tem mais de quase 20 anos que mudou e o povo ainda mete a aspa citação direta longa. É erro grave, tá? Sem parágrafos, ela é toda quadradinha, certinha, formatadinha, do jeito que eu falei. Fonte tamanho 10, tá? Texto justificado, espaço simples, né? Então ela tem que estar em um parágrafo destacado e recuada a 4 centímetros da margem, tá? Aqui também. Isso aí eu vou perguntar na prova.
Você vai ter que me falar como é que faz uma citação direta longa. Você vai falar, tem que ser em parágrafo único, recuado a 4 centímetros da margem esquerda, tem que ter mais de 3 linhas, né? Letra 10, espaço simples. Letra Arial 10, espaço simples. Certo? É assim que eu quero que coloque lá. Você vai descrever para mim. Isso vai estar na prova. Fato. Tá? Esse argumento e outros como esses sugere que o subjetivismo simples de uma teoria... Ah, tá. Então aqui ele está mostrando só uma citação aqui, ó, só para você ver, tá? O recuo, né? E como que tá. Como que é embaixo e em cima, a gente já falou sobre isso, você dá 2 espaços, né? Entre linhas, tá bom? Aqui tem outra que você pode estar vendo a citação aqui. Bacana! Como citar autores, certo? Bom, em citação direta, curta, texto entre aspas, autor, ano e página, que a gente acabou de falar. Autor, aqui ó, no slide de cá, ano e página, né? Não se mova, faça conta que está morta. Clarke, né? Tá aqui ó, Clarke, Boni, 2 autores, 1985, página 72. Citação direta longa, a mesma coisa. Citação direta curta, a mesma coisa, tá? Aqui, ó. Nichols, 1993, página 181. Tá vendo? Então tem 2 exemplos aí. Pronto, citação direta nós já estamos cansados. Vamos para outra. Citação indireta. Presta atenção, pessoal, porque agora é um pouquinho nada, é bem tranquilo. A indireta é bem fácil. Vamos lá então que vocês vão entender. Citações indiretas. É a reprodução da ideia ou do pensamento do autor da obra, transcrito com as palavras do autor do trabalho. O que significa? Que eu vou ler um texto e eu não vou copiar, mas vou pegar aquela ideia e vou colocar no meu trabalho. A ideia daquele autor eu vou colocar com as minhas palavras, digitando lá. Certo? E aí eu vou colocar no final da onde eu tirei. Não precisa pôr páginas, só põe autor e ano. Atenção! Escrever o texto ou ideia de uma obra com outras palavras também é considerado uma citação. Exemplo, vamos lá para vocês poderem entender. Vem comigo. Ó, não é necessário colocar a página onde a citação foi retirada. Não é mesmo. Tá? A pesquisa de Torrance, né, está referindo à pesquisa de alguém. Então, uma pesquisa inteira. Como é que você vai ficar citando a pesquisa do cara inteira? Não, você cita só a ideia. Demonstra que os alunos mais criativos têm maior número de ideias originais, apresentam atitudes mais frequentes, de humor e flexibilidade, trabalham com maior persistência e entusiasmo, sobretudo quando motivados por tarefas desafiadoras. Tá bom? Então, isso é a ideia do autor que está escrevendo lá? Não, é do Torrance. Então, eu vou dar o quê? Torrance, 1966. Lá na minha referência vai estar o livro. Se a pessoa quiser, ela lê o livro. Porque às vezes está no livro inteiro aquilo lá. Então, eu só citei a ideia, indiretamente. E aí eu não tenho que pegar parágrafozinho e colocar. Geralmente a citação que mais é usada é essa hoje, né? Que é a parafrase. Hoje é a mais usada, o que mais vocês têm que colocar. Pegou lá um doutrinador, a ideia dele, quanto mais doutrinador, que fala muito, né? Aí você pega a ideia base do doutrinador, a ideia dele e coloca, segundo, né? Maria Helena Diniz, né? Tartucci, e aí você vai e vai organizando, ano tal, e aí você vai colocando, entendeu? Aí embaixo tem outra. Esse aqui, ó, tá vendo a citação? Foi anterior à citação. Quer dizer que essas palavras aqui todinha é do autor. Não é do autor, a ideia é do autor que a pessoa transcreveu. Como ela colocou anteriormente, o Torrance foi minúsculo. Quando ela coloca posteriormente, dentro dos parênteses, então ele vem maiúsculo, tá bom? Presta atenção nisso, beleza? Ó, as novas tecnologias de informação trouxeram mudanças às rotinas de diferentes instituições, como as bibliotecas e centros de informação, impactando na forma de organização
e disseminação e repercutindo na formação e no perfil dos profissionais da informação. Mota, Oliveira, 2 autores, 2011. Quer dizer que essa ideia está no Mota e Oliveira de 2011. A ideia desses 2 autores, deve ter escrito um artigo, ela pegou essa ideia todinha e colocou aqui. Mate pau no texto dela normal, não põe aspa, não põe nada, e ele fica dentro do texto. Só indica a ideia do cara, que só indica ele aqui, ó. Porque as palavras são suas, não precisa você destacar. Só destaca o quê? Você só mostra, você só coloca que aquela ideia foi encontrada nesses caras, tá? E toca o barco, segue o baile. Decidir era uma questão de inerente, árdua e particularmente difícil quando se refere às decisões organizacional. Isso ocorre, segundo Clement, devido a 4 aspectos, tá vendo? Aí, segundo Clement, ele vai fazer lá a citação indireta, não vai pegar... Eu posso fazer direta, né? Pegar a ideia do cara, mas vai que um parágrafo, 2 páginas, um capítulo inteiro. Então, eu resumo a ideia dele e coloco ali. Pronto. Né? De acordo com Howard, a análise de decisão como base os pensamentos filosóficos e práticas sobre incerteza. Então, está falando sobre isso. Preste atenção nisso, pessoal. Você viu que veio anteriormente? Letra minúscula. Ó. Tá? Quando vem posteriormente, é igual tá aqui do Mota aqui embaixo, ó. Aí é igual o Mota aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Tô riscando aqui para vocês verem. Beleza? Vamos lá. Citação de citação. Vou falar, mas eu não gosto, tá? Isso aqui é quando põe, é cagada, tá? Quando põe, estraga seu trabalho, tá bom? Quando você usa? Quando você tem aquela citação e você não tem mais de onde tirar. E você necessita dela como se fosse vital. Aí você faz. Mas é vital. De todo caso, você procura o livro, você pede emprestado, tenta achar para poder fazer a citação e ler o livro e colocar na sua referência. Mas é aquele negócio assim que não tem jeito. Mas sem outro caso, aí você usa. Infelizmente, vai cagar no seu trabalho. Mesmo se acontecer. Use de termo APUD. APUD significa citado por. Aqui, ó, tá até aqui, ó, APUD. Então, CADEB 2001, citado por Matera. Então, essa citação é no livro do Matera, que o CADEB estava lendo e ele citou. Aí eu vou no livro do CADEB, vou pegar a citação do Matera e vou colocar no meu trabalho. É isso que faz a citação de citação. Confuso. Eu não quero nem que você entenda também. Eu quero mesmo que você não entenda mesmo. Citação de citação, direta e autoria no contexto. Ó, aqui tá bem legal. Para Orland, 1937, APUD, citado por Medeiros. Então, quer dizer, o Orland eu não li. Eu li o Medeiros. E eu peguei a citação do Orland, que estava no livro do Medeiros, e coloquei aqui, ó. A legibilidade de um texto não depende só da boa formação de sentença e coisa, entendeu? Então eu li o Medeiros, nunca li o Orland. Aí, só que essa citação aqui, ela é vital para mim, como se eu fosse, né, precisar de qualquer jeito, entendeu? Como se fosse a única Eisenbahn do boteco gelada, né? Não tem jeito. Se eu não beber, eu vou ficar doido, né? E o que eu faço? Vou ter que usar, mas em caso extremo, tá bom? Beleza, galera? Então, tá aí, citação de citação. Não gosto muito, não. Não façam isso em casa. Bom, citação e informações extraídas da internet. Como que funciona isso? Quando a citação é extraída da internet, o que a gente faz? A gente vai, né? Nós vamos, né?
e copiamos lá da internet. No final, nós pegamos lá naquela barra lá em cima todo o endereço da internet, tá vendo? Aqui, ó, o projeto, todo o endereço, mas isso aqui é para pôr na referência, viu, gente? Você cita normal e quando você for fazer referência, você coloca. Eu vou explicar isso ainda. Pode citar de internet? Pode, não, deve. Só que você tem que pegar o autor. Aqui, ó. Aqui, ó, o projeto Gutenberg. O projeto Gutenberg. Isso aqui é porque tá só o nome do projeto. Aqui, ó, pestana, desafio da sociedade de conhecimento, né? E gestão de pessoas em sistema de informações, né? Aí acesso tal. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar pestana, aqui esse aqui, ó, e outros, né? 2003, 78. E lá na sua referência você vai colocar a internet, tá? O site. Isso aqui fica na lista de referências, tá bom? Mas no texto aqui é a mesma coisa dos livros, na indicação de citação. Pestana e outros, et al., 2003, página 78. Ela fez uma citação o quê? Uma citação 1, 2, 3, direta, curta, tá? Depois a gente vai trabalhar a referência, vocês vão entender melhor isso aqui, tá bom? Vamos lá. Citação de informação extraída da internet deve ser utilizada com cautela, dada a sua temporalidade. É necessário analisar e avaliar sua fidedignidade, o seu caráter científico. As entradas seguem as mesmas regras adotadas para documentos impressos, né? Que é essas entradas aqui que ele está falando. Mesma coisa de documento impresso, é isso aqui. Por isso que eu falo, quando for citar da internet, que a gente hoje usa muito, põe PDF na frente e procura revista científica. Porque lá está o autor, lá está a revista, lá está tudo e tem lá a página de acesso, tá? Se ficar pegando blogzinho, vai dar merda. Vai dar merda. Não usa blog. Blog é bom para você ler só para ter uma ideia. E depois vai para o artigo científico. O blogzinho é bom que tem as referências, você procura a referência da internet. Mas se ficar, não vai prestar, tá bom? Bom, um autor, pessoa física ou entidade. Tem como a gente separar, inclusive, nós vamos trabalhar aí, depois eu vou mostrar para vocês. Eu mandei um link aí, ó, para vocês. Marion, 1993, afirma. Por que ele veio aqui primeiro, pessoal? O Marion, presta atenção. Por que está aqui primeiro? Porque a citação fica na frente. Por que o Brasil que está por último? Porque a citação fica atrás, tá? Então, quando a citação fica na frente, eu ponho a letra minúscula e entre aspas o ano e a página. Quando a citação fica atrás, eu coloco o autor, ano e página dentro do mesmo parente, o autor com letra maiúscula, tá bom? Tá vendo aqui? O Marion é uma pessoa física. Brasil é uma instituição, uma entidade, tá bom? Aqui, ó, aqui embaixo a gente vai ver como é que fica na referência. Presta atenção aqui. Por que que a gente faz aqui, ó? Brasil, Ministério da Educação. Porque é um documento soltado por quem? Pelo Brasil, Ministério da Educação. Se fosse Goiás, Goiás, Secretaria Estadual de Educação. Se fosse o município, né? Rio Verde, Secretaria Municipal de Educação. Entendeu? Aí você vai colocar a entidade emissora do documento. Certo? Beleza? STF, STJ, tá? Ministério Público. Então isso vocês têm que entender. Qual que é a entidade que está soltando o documento? Tá bom? E aí de qual o STF? De qual região? STJ, né? De qual região? Região tal. Aí você põe São Paulo, região de Brasília. Brasília, tá? Né? Você vai ter que organizar isso aí. Mas eu tenho um linkzinho para vocês. Olha aqui outro aqui, ó. Brasil, aí na minha lista de referência, como é que tá? Brasil, Ministério da Educação, Departamento de Ensino, Elaboração e Avaliação de Programas de Ensino. Então ela pegou e fez uma citação aqui dessa forma. Bacana? Bom, elementos essenciais são jurisdição. O que é a jurisdição? Da onde que o documento está saindo? São Paulo, que é o estado, ou São Paulo, município.
Olha só que interessante, pode ser São Paulo Estado ou São Paulo Município. Decreto número tal, lex, né? Entendeu agora? Coletânea de legislação e jurisprudência, tá vendo? Saiu lá em São Paulo Estado, que ele vai soltar isso aí pelo decreto, que a gente usa demais. No direito a gente usa demais legislação, decretos, acórdãos, né, jurisprudência, então a gente tem que colocar, né, o órgão que fez o que se trata do documento, tá bom? Então você tem que fazer isso muito bem. Brasil, medida provisória, número, tá vendo? Diário Oficial da República. Brasil, decreto tal. Brasil, Congresso, Senado, resolução. Brasil, Código Civil. 46ª edição, tá vendo? Às vezes você vai citar lá um artigo, né? Os parágrafos do código, você tem que pôr aqui, ó, Código Civil. Qual que é a edição do código que você está consultando? Não, eu estou consultando pela internet. Então, eu vou Brasil, Código Civil, Brasil, Código Civil. O que você vai pôr na frente? É o site, acessado em. Disponível em, acessado quando, entendeu? Brasil, Constituição, 1978, emenda Constitucional número 9. Tá vendo aqui como é que faz? Ó, citação de legislação. Vamos nessa. A lei 9.000, Brasil, 1996. Nos parágrafos, tal, né? Tá vendo? Aqui, ó, Brasil, lei 9.311, 24 de outubro de 1996, institui a contribuição provisória sobre movimento ou transmissão de valores de crédito. Então, ele está falando sobre isso, só que ele está deixando claro aqui na referência como que faz, lá no finalzinho. Só que lá eu só faço isso aqui, ó. Lei 9.000, então, Brasil, 1996. Eu só preciso disso, ó, indicação de referência. Que eu estou explicando para a pessoa que está lendo. Beleza? Pessoal, resumo das citações. Como autor, com autoria, autor. No contexto, né, que é antes, Santos e Filho, né? Aí o ano e página lá dentro. Dois autores, Santos e Filho, né? Fora do contexto, que é o quê? Aquela citação direta longa que você coloca depois da citação. Isso aqui você coloca antes, segundo Santos Filho, 2000 e tal. Esse aqui é depois. Você coloca a citação e depois você coloca dentro da caixa. Eu gosto muito dessa. Eu falo para os alunos fazer. Dois autores, Carvalho e Barrella, quando fala antes da citação. Barrella, ponto e vírgula, Carvalho, depois da citação. Eu ponho isso aqui. Três autores, Oliveira, Guerreiro, Securato, né? Guerreiro, Oliveira e Securato. Tá vendo aqui? Mais de três autores, né? Balestro et al. Significa aí outros. Aí aqui dentro, Balestro et al. Aí vocês vejam direitinho, vai pausando o vídeo e vai vendo. Senão o vídeo vai ficar gigantesco. Aqui, ó. As formas de se fazer certo, errado, tá? Vê o detalhe. Errado, olha lá a setinha indicando onde é que está o errado. O certo e o errado, para vocês não terem erro, tá? Esse aqui geralmente é o que vem depois. Eu prefiro muito mais esse que vem depois, tá bom? Beleza? Bom, vamos falar de outro assunto de prova. Na prova vai estar escrito o que é plágio. Você vai ter que explicar o que é plágio em trabalhos acadêmicos. Fato, isso aí está na prova. O que como que faz a citação direta? Isso é fato, está na prova. O que é plágio, está na prova. Vai cair aquele tipo de conhecimento, né? Como se faz a citação direta longa, você vai descrever, né? Tipo de conhecimento, plágio, isso tem, tudo está lá na prova, tá bom? Mais ou menos isso mesmo que vai cair lá. Resumo, referências, trem menos. Mas esses três é fato que a gente vai despencar. Plágio, cópia integral ou parcial, edição, adaptação ou qualquer outra alteração de uma obra sem a devida autorização do autor. É crime. Valorizar a obra original, né? Então, se você roubar a ideia de outra pessoa, você está roubando, né, dela como se fosse algo físico. Tá? Então você está roubando a ideia. Isso é um crime, né? Está no Código Penal. Plágio acadêmico se configura quando um aluno retira isso aí é para vocês.
Vai estar na sua prova isso aí. Plágio acadêmico se constitui quando um aluno retira, seja de livros ou da internet, ideias, conceitos ou frases de outros autores, que a formulou e as publicou, sem lhes dar o devido crédito, sem citá-lo como fonte de pesquisa. Por isso que existe a citação. Então, se você pegou a ideia de alguém, cita, cara. Isso aí só vai engrandecer seu trabalho, não vai desmerecer seu trabalho. Pelo contrário, vai falar, o professor, todo mundo, nós vamos achar o quê? Que você leu, que você trabalhou. Agora você ficar copiando o trem do cara, e a gente descobre fácil demais a linguagem do aluno. Cara, eu peguei uma vez trabalho de primeiro período, que era aluno do terceiro que tinha feito. Sabia de cara, tá? Não foi na FAR, foi em Quirinópolis. Soube de cara. Por quê? Linguagem, forma da escrita. Cheguei no cara e falei, por que você fez trabalho pro outro? Não, fez. Fez que eu te conheço, mano. E aí já falei pro cara, já conversei com o outro. E nós resolvemos. Até que eu fui até legalzinho. Resolvi com ele para ele fazer o trabalho. Mas eu quis mesmo era dar zero. Porque eu já fiz isso já. Porque eu já peguei, um copio o trabalho do outro, eu já zerei uma sala de educação, de biologia. Eu zerei uma sala de biologia do maior bafafá. Eu dava aula de sociologia para eles. Zerei. Os caras ficou copiando um do outro. Quando eu peguei os trabalhos tudo igual, vários trabalhos, assim, tinha mais ou menos 10 trabalhos. O resto tudo copiou um do outro, entendeu? 10 ficou dando cola pro outro. Peguei e zerei todo mundo. Os caras, não, mas eu copiei de fulano, não dá zero pra ele não. Falei, mas dá zero é pra todo mundo. Zerei tudo. Problema. Entendeu? Então, pessoal, não plagiar não. Pelo amor de Deus. Dá a devida referência para as pessoas, que senão vai dar merda. Descobre mesmo. Não vou contar outros casos que aconteceu aí não. Eu já vi aluno perder orientador porque estava plagiando. Tá? Então, plágio é complicado. Tem várias histórias de plágio que é difícil aí. Violação dos direitos autorais ou desconhecimento da lei não é desculpa, uma vez que é pública e explícita. Na universidade, o que espera do aluno é que este se capacite tanto técnico como teoricamente, conforme vocês estão fazendo esse curso, né? Saber refletir sobre sua profissão a partir da leitura e compreensão dos autores e sua área. É fundamental que o aluno, a partir das competências adquiridas, articular as ideias dos autores da referência como as suas próprias ideias. Capacidade de articulação intelectual. Então você tem que articular suas ideias, tá? Você tem que criar essa capacidade. Nós estamos justamente essa aula ensinando você a fazer isso para que você não incorra em um crime que chama plágio, né? Além de péssimo, né? Para todo mundo isso aí. Não anda acontecendo não, ainda bem que isso está deixando de ser algo corriqueiro dos alunos, mas tá bem, a galera nossa aí da FAR tá muito bom nisso. O pessoal mais para frente não faz isso não, tá? O pessoal tá dando conta de escrever, tá dando conta de preparar bem, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos aqui um pouquinho para a gente falar sobre plágio, né? Que isso aí vai estar na nossa prova. A charge de cima, né? Como você pode me dizer que tudo que eu escrevi está errado? Que ela deu uma nota F para ele, né? Eu copiei tudo diretamente da internet. Né? Então o cara ainda tá bravo, porque ele copiou da internet, entregou para o professor zerou. Ele tá bravo, ele tá achando que ele tá certo, né? Pode estar certo o conteúdo, está errada a sua atitude, né? Errada não, criminosa. Então, zero para você, meu irmão. Por quê? Você pode ter acertado, mas nenhuma ideia que você pôs aí é sua. Simplesmente você incorreu num crime, né? Olha que engraçado a questão do plágio também. Vem comigo aqui. Nessa charge. Pessoal, pulou a charge, depois vocês voltam aí e dão uma lida, tá? Não tem como eu voltar aqui. Beleza? Pessoal, mas é isso aí, né? A charge era só pra gente descontrair mesmo. Então, bons estudos, bons trabalhos. Semana que vem eu vou mandar uma lista de exercício com um vídeo explicativo, né? Pra gente fazer um resumo do que a gente vai estudar, tá bom? E nas próximas horas a gente vai trabalhar a referência, tá bom? Então já é terça, né? Segunda eu já vou mandar então a lista de exercício e na sexta um vídeo explicando tudo
né, e corrigir na lista para vocês fazerem a prova. Fiquem tranquilos, a prova vocês vão dar conta, eu só preciso que vocês estudem e me dá um respaldo na questão do estudo. Pratiquem bem e vamos lá. Beleza? Bons estudos, bom trabalho, o vídeo já está grande demais. Valeu!